Portanto, na aula de hoje vamos então fazer o problema 7, que basicamente consiste em adicionar ou eliminar registros da base de dados que estava escrita no fecheiro de texto que resolvemos no exercício anterior, de acordo? Para isso, nós vamos partir da base do problema anterior e fazer então as alterações para podermos apagar e criar novos registros. Vamos então, em primeiro lugar, fazer uma coisa que é copiar a pasta completa do projeto e alterar. Portanto, vou agora fazer o paste. Basicamente, vou então agora alterar o nome para P7. Vou escrever então aqui registros. E vou colocar aqui só 2 porque o nome registro já existe. Portanto, vou então fazer isto. O que é que acontece? Portanto, a pasta do meu projeto passou a ser, portanto, esta P7 registros, mas se eu por acaso entrar cá dentro, eu vejo que portanto, o fecheiro cá dentro continua-se a chamar P6, mas não tem problema nenhum porque está guardado na pasta P7. Então eu vou então agora abrir o projeto que já estava feito. Então aqui às aulas. Programação, programas e abrir o P7 registros 2, que foi a pasta aqui que acabámos de criar. Portanto, vou abrir o programa e vou criar as condições para criar e eliminar registros no exercício anterior. Vamos então começar por apagar registros. O que é que vamos fazer? Vamos aqui então adicionar ou seja, a ideia será o seguinte: se eu colocar o programa em funcionamento, eu vou verificar que eu consigo, portanto vou ler o fecheiro, eu consigo aqui selecionar uma determinada linha e a ideia será apagar a linha que está selecionada. Pronto, para isso eu preciso saber qual é o índice da linha que está selecionada para depois poder portanto, escrever todo o fecheiro, portanto, toda a variável all-lines, com exceção da linha que está selecionada e desta forma portanto, apagar o registro. Vamos então parar e adicionar aqui basicamente um campo. Portanto, vou aqui copiar este label e criar aqui mais 2 campos. Vou aumentar aqui um pouco o ecrã e vou alterar o texto neste label para linha selecionada. Pronto. Linha selecionada. Neste caso, então, vou criar aqui, portanto, vou alterar aqui este label para LBL linha selecionada. Linha selecionada. Então agora vou criar, portanto, vou atualizar este índice da linha selecionada. E vamos ver qual é que será o evento mais correto para fazer essa atualização. À partida, a atualização da linha selecionada será, portanto, deverá ser atualizada cada vez que eu altero a seleção da linha na listbox ficheiro. Portanto, eu vou clicar aqui 2 vezes e vai ser criado o evento lbx_ficheiro selected index change. Ou seja, cada vez que o índice for mudado, ele basicamente corre este registro. E por isso eu posso então escrever basicamente linha selecionada, neste caso ponto text, que é onde eu vou escrever o campo selecionado, campo text, será igual a lbx underscore ficheiro, portanto é o que nós temos selecionado, e neste caso eu vou procurar a propriedade selected index, mas tem que ter cuidado porque o índice
neste caso, tem sempre a diferença de uma unidade, portanto, o índice que eu tenho selecionado, mas eu tenho aqui escrito linha selecionada, ou seja, a minha primeira linha será a linha 1, e enquanto o índice da primeira linha será o índice 0, e daí eu somar mais 1 para ser apresentado portanto, no ecrã a linha selecionada. Eu já sei que realmente para quando eu irei apagar o fecheiro, eu vou utilizar apenas o Selected Indice, porque aí sim bate certo. Eu vou apagar um índice do LBX fecheiro. De acordo? Pronto. Mas agora para mostrar, eu terei que colocar aqui o mais 1. Vamos experimentar e verificar se essa atualização está a ser corretamente efetuada. Portanto, vou utilizar. Reparem, ele diz aqui linha selecionada 1. À partida está correto. Cá está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, ele está a selecionar corretamente. Ou seja, está a identificar a linha selecionada corretamente, e daí que eu conseguirei portanto, apagar portanto, o registro que eu tenho aqui selecionado. Para isso, vamos então criar aqui um botão para fazer portanto, para apagar esse registro. Então, parar o programa, vou para o design, vou copiar aqui um dos botões, poderá ser este, vou colocar aqui e vou alterar para apagar registro. Ok? Vamos então agora programar o que faz este botão que aqui está. Cá está, até o botão 3, e o que eu vou fazer agora será apagar o registro. Eu, para apagar o registro, o que é que na prática vou fazer? Eu basicamente vou escrever para o ficheiro todo o conteúdo do all-lines, que tem o ficheiro por completo, e vou-lhe só subtrair o elemento que está selecionado. Para isso, o que eu vou fazer é, vou criar uma nova variável chamada all-lines, neste caso underscore txt, que terá uma dimensão não idêntica ao all-lines, mas sim uma dimensão, neste caso, menos 2. Porquê é que aparece este menos 2? Aparece este menos 2 porque, ou seja, isto é o comprimento. Eu já sei que o índice é menos 1. Só que há um problema, é que eu, como vou apagar uma linha, basicamente terei que fazer menos 1. Portanto, daí menos 1, aparece o menos 2. Portanto, neste caso, o que vou fazer é o seguinte. Vou então dimensionar um contador, porque como eu não sei qual é que é a linha que eu vou remover, eu terei que fazer a passagem de cada um dos elementos para ou seja, eu vou passar o elemento do all-lines para o all-lines txt 1 a 1, com exceção da linha que está selecionada. Daí que eu vou fazer então o ciclo j igual a 0, portanto, até all-lines. Reparem que neste caso eu vou correr todos os elementos do all-lines, portanto o meu índice é até length menos 1, e vou fazer o quê? Vou fazer um teste se o j é diferente do elemento que eu tenho selecionado no meu LBX fecheiro, de acordo? Portanto, ou seja, se o índice for diferente, significa que eu posso fazer a passagem de um lado para o outro. Se for igual, o que está aqui no interior não irá ser executado e, portanto, esta linha não irá ser passada para a nova variável. Portanto, será igual a lines índice j. Reparem que a diferença de eu utilizar o índice aqui cont e não j deve-se ao facto de eu não saber qual é a linha que ele vai passar em claro. Daí que eu tenho que contar apenas
aquelas linhas que verdadeiramente foram passadas. No final, o que é que eu vou fazer? Obviamente, eu vou escrever para o ficheiro, portanto, todas as linhas, portanto, write write all lines, portanto, vou escrever por completo, portanto, o conteúdo completo do all-lines.txt, neste caso para o ficheiro .txt, e o que vai ser escrito para lá é o que está no vetor all-lines.txt, de acordo? O que é que acontece? Vamos experimentar e ver se funciona. Portanto, vou então ler o fecheiro e vou selecionar aqui, por exemplo, a Ana. Se eu fizer apagar registro, aparentemente o registro não foi apagado, de acordo? Mas se nós lermos um fecheiro, vamos verificar que o registro foi apagado. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que garantir que quando eu faço, portanto, quando eu apago um elemento, automaticamente é atualizado o conteúdo da listbox ficheiro, de acordo? E é isso que nós vamos fazer. Já sabemos que quando nós clicamos aqui no ler ficheiro, ele vai correr este programa que aqui está. E o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma subrotina, portanto, vamos chamar subrotina ler ficheiro e vamos colocar o conteúdo que estava no botão clique ao ficheiro. E neste caso, vamos então chamar apenas a subrotina ler ficheiro e, portanto, o botão fará exatamente a mesma coisa. A vantagem é que nós temos uma subrotina que poderemos chamar em qualquer local do programa para fazer essa atualização. E é o que nós vamos fazer. Vamos colocar aqui, neste sítio, após escrever para o ficheiro, portanto, após escrever para o ficheiro ficheiro.txt, vamos atualizar o conteúdo da listbox. Vamos experimentar. Portanto, vou ler o ficheiro. Vamos apagar, por exemplo, aqui o Augusto, que é na linha 8, e vou apagar o registro e cá está, ele atualizou novamente. Repare, eu poderei também apagar aqui, por exemplo, uma linha que não tem absolutamente nenhum conteúdo, mas se verificarmos, ele está a apagar, vou apagar aqui, por exemplo, o primeiro, e ele está a apagar e a atualizar os dados. Portanto, a parte do problema de apagar os dados já foi feita com sucesso. Vamos então agora fazer a parte de adicionar um registro ao ficheiro. Vou então parar o programa e vamos então criar aqui no design condições para podermos fazer essa atualização. Portanto, em primeiro lugar, vamos criar aqui um espaço. Vamos adicionar aqui uma série de campos aqui em cima para percebermos o que é que estamos a fazer. Neste caso, vou adicionar uma caixa de texto para colocar o nome. Portanto, cá está uma text box. Este text box aqui. Vamos aumentar aqui a dimensão para 18. Vemos bem o texto. Vamos colocar aqui mais espaço. Vamos então agora chamar a este campo txt adicionar ou add só não, de acordo? Vamos fazer aqui só, em vez de escrever adicionar, que é uma palavra comprida, vamos só deixar aqui AD ou então underscore não. Portanto, vamos então criar agora todas as variáveis, neste caso para a idade, género, altura e peso. Neste caso, para a idade, vamos adicionar um numérico up and down, porque obviamente temos a capacidade de colocar o máximo e o mínimo, por exemplo. Portanto, neste caso, e sendo que será sempre um campo numérico, por aqui 18. Posso definir aqui no mínimo 0
já deverá estar definido como 0, cá está, e o máximo podemos definir como, por exemplo, 130, por exemplo. Este é o valor máximo da idade que seria possível colocar. Vamos então agora aqui colocar o género. Reparem que o género, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma combo box. Porquê? Porque permite-me escolher o género sem haver nenhuma falha. Portanto, eu só tenho hipóteses de escolher um ou outro. Portanto, neste caso vou chamar, portanto, já agora, peço desculpa, vou corrigir aqui o nome, será NUD underscore add underscore idade. Aqui na combox vou chamar CBX underscore add underscore género. Vou então aqui também aumentar a dimensão do texto e vou também escrever as hipóteses, ou seja, escrever as hipóteses que temos para escolha. Neste caso vou editar os itens e vou pôr aqui M e F. Basicamente cada linha, ele, quando eu faço a lista pendente, ele basicamente deixa-me escolher uma das duas, de acordo? Portanto, neste caso vou fazer OK e, portanto, à partida ele só me deixa escolher entre o M e o F e, portanto, não conseguirei errar a escolha. Pronto. Neste caso agora aqui vou colocar mais uma NUD para a altura. Cá está. Reparem, neste caso na altura eu vou pôr 2 casas decimais para ir até aos centímetros e vou colocar no valor máximo o valor 2. Máximo, vou colocar aqui o valor 2 e no mínimo eu vou colocar aqui talvez 0.8 e já está. Portanto, ou seja, será o valor mínimo que me aparece aqui. Por último, vou também colocar uma NUD para o peso. Temos que alterar o nome também, peço desculpa. Cá está NUD underscore add underscore altura. E por último, NUD underscore add underscore peso. Portanto, obviamente terá o mínimo. No mínimo vou pôr aqui 0 e no máximo vou pôr no máximo vou pôr aqui 250 e no mínimo vou deixar estar aqui, por exemplo, 1. Ok. Pronto, já tenho aqui, portanto, já é NUD a peso, ND a altura, ND, neste caso aqui é uma combox é de género, portanto o NUD a idade e um TXT add nome. Portanto eu já tenho aqui os campos que me servirão para adicionar portanto um elemento ao meu fecheiro, portanto ao meu registro, de acordo? Vamos então agora criar um botão. Vamos colocar aqui, vou copiar este botão e vou colocar aqui, por exemplo, embaixo e vou colocar aqui o texto, adicionar registro. Ok? Vou aumentar um pouco aqui o texto para aparecer aqui todo o texto. E, portanto, quando eu fizer aqui adicionar registro, ele irá-me adicionar o que está aqui escrito. Para isso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou, obviamente, ter que programar o que é efetuado neste botão. Eu, neste caso, vou dimensionar uma linha, uma variável allLines underscore txt. Já agora, explico que eu posso dimensionar esta linha, esta variável, exatamente com o mesmo nome do outro botão. Porquê?
porque como estas variáveis são variáveis locais, ou seja, só funcionam dentro de cada um dos eventos, não são globais, como por exemplo é a variável allLines, que eu tenho dimensionada aqui, significa que ela é válida para todos os eventos, enquanto que se a variável for, portanto, for dimensionada apenas dentro desta função, ela é válida apenas dentro desta função. Reparem que neste caso eu vou dimensionar a variável como allLines.length e neste caso seria menos 1 se fosse exatamente igual, mas como tem mais um elemento porque eu adicionei uma linha, eu vou utilizar portanto, o valor do comprimento, que eu já sei que tem mais uma unidade do que o índice, e vou dimensionar aqui como string. O que é que acontece? Eu agora vou fazer o quê? Vou fazer um ciclo for, vou passar todos os elementos que estão na variável allLines.length, neste caso terá que ser menos 1, porque basicamente eu vou passar os elementos todos da variável allLines e já sei que o índice máximo é o length menos 1, e o que vai acontecer é que eu vou passar elemento a elemento, portanto o allLines underscore txt, neste caso ponto e índice i, peço desculpa, vai ser igual ao allLines índice i também. Portanto, eu vou passar todos os elementos. Ora, se passei todos os elementos e até o elemento menos 1, falta-me o elemento com o índice length, de acordo? Daí que o allLines txt, que é a última linha, basicamente será índice allLines.length, que era o que faltava, e vamos então agora aqui construir a linha portanto, a última linha do fecheiro. Portanto, neste caso será o txt add nome.text mais um vbtab. Já vimos no outro exercício que o vbtab era o elemento que separava os diversos dados e, portanto, tenho que o adicionar. Portanto, neste caso vou ter o nud idade, já sei que é .value, de acordo? O que é que acontece? Como eu estou a escrever um fecheiro txt, eu eventualmente terei que utilizar o toString, mas vamos tentar não utilizar. Neste caso vou pôr aqui mais um vbtab. A seguir à idade estará o género, portanto será a minha cbx género ponto selected item, de acordo? Portanto irá dar-me um conteúdo, portanto o m ou f mais o vbtab, portanto será mais uma tabulação. A seguir ao género eu tenho a altura, portanto mais nud underscore add underscore altura, ponto value, que eu vou retirar o valor, mais o vbtab, que é a minha tabulação que separa os diversos valores, e por último eu vou ter o meu nud underscore peso ponto value, de acordo? Ou seja, eu escrevi no último elemento basicamente o nome, a idade, o género, a altura e o peso separados pelo vbtab. Portanto, que eu já estaria à espera, porque nós utilizamos precisamente essa característica para aqui em cima separar os diversos elementos da linha quando utilizamos a variável L3. Então o que é que vamos fazer agora? Obviamente vamos escrever portanto, o allLines txt para o fecheiro txt e vamos atualizar portanto, a list box que está no ecrã, de acordo? Vamos então experimentar. Ler fecheiro. Vamos supor que eu agora quererei, por exemplo, adicionar aqui uma pessoa com o nome Bruno. Vamos pôr aqui 34 de idade. Vamos dizer que é género masculino. Vamos dizer que tem 1,80 de altura e que pesa
85 kg. Reparem uma coisa, é assim, há aqui um problema, pode haver aqui um problema por causa do ponto ou vírgula. Vamos ver se isso vai ser um problema. Portanto, e agora vou adicionar registro e ele basicamente portanto, dá aqui o erro porque existe uma variável que é double que está a ser utilizada como string. Portanto, neste caso, o que nós vamos tentar fazer é todas as variáveis que são numéricas, que é o caso do value aqui, vamos passá-las primeiro para string. Portanto, vamos utilizar a função toString e cá está, aqui a mesma coisa, ponto toString e no peso também o toString. Vamos tentar verificar então se o programa já corre. Então vou pôr aqui Bruno, idade 34, género masculino, 1.80 e peso 85, ok? E vamos adicionar isto, de acordo? Pronto, neste caso é-nos dado um erro, vamos verificar porquê. O erro à partida será de... nós temos à partida que ler o fecheiro, portanto vamos parar o programa, vamos outra vez correr o programa, vamos ler o fecheiro, portanto basicamente ele tem que fazer a leitura do fecheiro para adicionar e saber o que é que lá está. Portanto, neste caso vou pôr aqui 34, género masculino, 1.80 e 85. E vamos então adicionar o registro. Ok? Cá está, ele adicionou o registro. Se eu fizer aqui adicionar registro, ele irá adicionar registros exatamente com o mesmo valor. De acordo? Pronto. Já agora, o que é que acontece? Há aqui um pequeno problema que é portanto, à partida terei aqui vírgula e ali vírgula, aqui ponto. Portanto, vamos verificar. Portanto, neste caso ele não tem problema nenhum em utilizar o ponto como vírgula, portanto vamos considerar que o programa está correto, porque ele aceita tanto o ponto vírgula como ponto, apesar de ser esquisito nós verificamos isso. Portanto, eu vou apagar aqui só o registro e vou deixar apenas um registro com o nome Bruno. Portanto, neste caso vou apagar então aqui os espaços que estão vazios e deixar aqui isto. Vamos então, portanto, neste caso adicionei, apagar e vou fazer a separação dos dados e ele está a efetuar todos os cálculos corretamente, 85, 55 e portanto está a funcionar. Com um detalhe, vamos só tirar aqui as casas decimais no peso, mas de resto está a funcionar. Vou então aqui ao peso e vou retirar o número de casas decimais. Portanto, vamos colocar aqui apenas não é necessário casas decimais e portanto o programa está terminado.